Graça e paz, intercessores da Igreja da Árvore. Vocês estão crescendo com os nossos podcasts? Creio que sim, que você está sendo bastante abençoado pelo Espírito Santo, né? Através da vida dos irmãos da intercessão, né? Daquelas pessoas que se disponibilizaram para trazer um ensino para você. Então, para você melhorar a sua experiência, eu te convido a pegar um caderno, pegar um lápis ou a caneta e assistir num ambiente tranquilo e calmo e fazer com que esse vídeo faça um crescimento na sua vida espiritual, na sua vida enquanto intercessor. Então é muito importante você estar atento ao que o Senhor está falando através dos vídeos, através dos nossos ensinos, para que você se torne um intercessor ainda mais forte e corajoso para enfrentar tudo aquilo que o Senhor deseja, né? Que você possa viver o poder da intercessão. Então, o nosso tema da nossa série hoje é o poder da intercessão. O tema, movido pelo Espírito Santo. Tenho certeza que você é apaixonado pelo Espírito Santo. Eu sou completamente apaixonada pelo Espírito Santo. E eu conheci o Espírito Santo, eu acho que eu tinha uns 22 anos. E eu conheci o Espírito Santo num acampamento. Eu não sabia que era possível escutar a voz de Deus. Eu não sabia que era possível ter Ele pertinho. Eu não sabia que era possível a presença do Espírito Santo. Eu só conhecia um Deus de ouvir falar. E quando eu me disponibilizei naquele acampamento de conhecer a voz de Deus, quando eu vi, né, o que o Espírito Santo fazia na vida de outras pessoas, eu fiz uma oração e aquela oração mudou minha vida. A minha oração foi o seguinte: Senhor, se o Senhor existe, fale comigo. Eu não quero viver uma vida sem o Senhor não falar comigo. Eu preciso escutar a sua voz. E eu só saio daqui enquanto eu escutar a sua voz. E eu escutei a voz do Espírito Santo, eu fui batizada no Espírito Santo, eu orei em línguas, eu profetizei, eu corri nesse dia profeticamente com o Senhor, e hoje eu estou aqui ensinando sobre Ele. Que privilégio é estar com vocês falando do Espírito Santo. Eu sou de fato apaixonada por Ele. Então, na semana passada, iniciamos na nossa série sobre o poder da intercessão, onde regemos definições de um intercessor, o seu papel, suas facetas e principais do nosso maior modelo, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que levou sobre si os nossos fardos, o nosso peso e nos alinhou com o Pai. Então, se você está vivendo um fardo e está pesado, é porque você não está deixando nas mãos de Jesus, porque existe uma promessa para os seus filhos, né? Com Ele, o fardo é leve, o jugo é suave. Então, o Espírito Santo quer estar com o Pai e o Filho, entre mim e você, para compartilhar o fluir de Deus e a única vida que produz resultados. Então, para uma vida produzir resultados, ela precisa ter a presença do Espírito Santo. Aprendemos que precisamos nos alistar uma guerra espiritual. Investir, colidar, atentar, colocar-se entre invadir, suplicar. Você é um intercessor que suplica, né? E principalmente se encontra em Deus, o fluir com o Espírito Santo, que é interceder em nós com um gemido inexprimíveis. Então, às vezes, você não sabe o que orar, né? Enquanto intercessor, às vezes o líder de escala peça que você traga, né, uma pauta de oração, ou às vezes é na sua vida pessoal, ou pode ser uma experiência na sua célula. Então, às vezes você fica, eu não sei o que orar, ou eu não sei o que orar na vida daquela pessoa. Por isso que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Jesus falou que a gente não estará sozinho, que ele ia mandar o Consolador, aquele que traz consolo é o Espírito Santo. Então, você precisa viver uma vida com ele, juntinho com ele, escutando a voz dele todo dia. O nosso sumo sacerdote nos deixou o Espírito Santo para ensinar a orar todos os dias. Então, você quer dica para aprender a orar? Peça ajuda ao maior intercessor de todos, o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, coloca as palavras certas para eu tomar dessa decisão. Talvez você está tomando algumas decisões na sua vida de forma errada, porque você não pediu a ajuda ao Espírito Santo. Então, vamos conversar um pouco sobre a intercessão e a ajuda do Espírito Santo na nossa vida de intercessão. Deus tem um propósito para o homem em seu coração. Esse propósito tem sido revelado na Bíblia e em Cristo. E o intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens a favor desses para refletir a sua causa, como se fosse sua causa própria. Como é que eu posso trazer isso na vida do intercessor da Igreja da Árvore? A nossa igreja, por exemplo, que estamos orando para a Avenida Lígia Gomes. É do coração do Pai que muitas vidas sejam alcançadas através da nossa igreja. É do coração do Pai que a nossa igreja chegue aos filhos que precisam conhecer o Pai. Então, orar e interceder pela Lígia Gomes, com certeza está no coração de Deus. Então, nós como intercessores precisamos pelejar, precisamos orar até que aconteça. Precisamos clamar. E o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras certas. Então, peça para o Senhor revelar de forma específica como você deve orar. E Ele vai te ensinar, porque Ele nos prometeu que ensinaria todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas, não é algumas, não é aquelas, são todas. Então, se o Espírito Santo pode nos ensinar todas as coisas, Ele pode nos ensinar a orar. Então, se você ainda tem dificuldade de orar, se sente envergonhado, lembre-se que você tem um Deus dentro de você. E às vezes você não está utilizando ele da forma correta. Então, o ensino que eu quero deixar a você é: você tem um Deus dentro de você. Você tem um Consolador, você tem um Espírito Santo, você tem um Conselheiro. Aquele que é dono de todas as coisas, aquele que estava no início, aquele que criou todas as coisas. Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Usufrua do poder que ele tem
para você e usufrua sem constrangimento. A todo tempo você pode falar com ele. Na terra, o Espírito Santo é revelado através de formas, por exemplo, escrita, né? Jesus intercede junto com o Pai, de acordo com esse propósito. Como representamos no homem, no céu, Jesus fala por ele. Então precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, precisamos clamar, não podemos nos envergonhar de falar com ele. O Espírito Santo ouve o que Jesus fala e revela os seus desejos aos espíritos do crente. E ele traz o que o seu coração para o coração do crente. Então, o Espírito Santo vai colocar em nossos corações, muitas vezes, aquilo que está no coração do Pai. Então, é importante a gente ter uma vida de consagração, uma vida de silenciar as outras vozes e escutar a voz do Espírito Santo. O intercessor fala e ora em uma linha de revelação recebida pelo Espírito Santo. Uma perfeita harmonia se estabelece entre os céus e a terra. Então, quando a gente está ali intercedendo, ligado com o Espírito Santo, é uma perfeita harmonia. É aquilo que o Senhor deseja que a gente ore. Então, por isso que é muito importante a gente tirar os ruídos, tirar o barulho do mundo e se concentrar na voz do Espírito Santo. É desencadeada a manifestação do poder de Deus nas circunstâncias a serem alteradas de formas de oração, provocando mudanças. Então, quando a gente escuta a voz do Espírito Santo, quando a gente escuta o que ele tem para nós, mudanças acontecem, coisas acontecem. Então, muitas vezes, né, você tá ou lavando os pratos, ou indo pro trabalho, pra escola, e escuta uma voz, né, um sentimento. Essa é a voz do Espírito Santo. Então você precisa entender que ele é delicado. Ele deseja falar com você. Ele deseja ter um relacionamento com você. Agora, você está desejando ter um relacionamento com o Espírito Santo? Renata, eu acho que eu nunca escutei a voz do Espírito Santo. Se você é intercessor, se você estar aqui me escutando, com certeza, em algum momento da sua vida, você escutou a voz do Espírito Santo. Então é preciso, né, se acreditar, é preciso ter fé e é preciso confiar em você, que ele pode falar com você, que você merece escutar a voz do Espírito Santo. Então trate ele como uma pessoa, cultive essa sua comunhão com o Espírito Santo. O chamado para intercessão, né, é muito importante a gente ter esse relacionamento com o Senhor, né? O sacerdote é aquele que coloca diante de Deus, no lugar do homem, levantado à necessidade desde a sua presença. Então, lá em 1 Coríntios 2:9 fala o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então quando o inimigo vir com alguma mentira, quando alguma palavra vinha a seu respeito, lembre-se, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Existe um Deus que mora dentro de mim e eu preciso ter um relacionamento com Ele, genuíno, verdadeiro, entendendo a profundidade do que é ter e viver uma vida com o Espírito Santo. Você e eu somos a boca através do Espírito Santo. Vai orar na terra o que Jesus ora no céu. Então que privilégio é orar a oração de Jesus. Que privilégio é escutar a voz do Senhor e falar e proclamar através do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente começa a orar, né? E na pauta de oração, por exemplo, nas nossas salas, e a gente vai seguindo aquela linha e o Espírito Santo vai me levando a gente para uma outra rota. É como uma dança, né? Que sincronizada ali com os passos, vai falando exatamente aquilo que Deus deseja. Então, através de nós, Ele intercederá com um gemido inexprimíveis. Por isso que às vezes a gente está orando, começamos a chorar, às vezes faltam palavras, às vezes a gente fica em silêncio, porque ali é o Espírito Santo nos usando. Então, por isso que a gente fala, né, gemidos inexprimíveis. Às vezes você não sabe porque está intercedendo pela vida daquela pessoa e você está ali tão fervoroso na oração, porque é o Espírito Santo que deseja que você ore por aquilo. Mas para você ser usado pelo Espírito Santo, você precisa de uma comunhão genuína com Ele. Você precisa de um relacionamento com Ele. Há pessoas que têm um ministério de intercessão, com uma unção especial para tanto, mas também tem crentes que foram convocados para interceder. Então, se você parou aqui nesse vídeo, não faz parte do ministério da intercessão, mas quer conhecer sobre o Espírito Santo, você está no lugar certo, né? Então, você está no lugar certo para aprender a escutar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo deseja ter um relacionamento com você. Lá em 1 Timóteo 2:1 fala: antes de tudo, pois, exorto que se unge a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor a todos os homens. Então nós, como cristãos, somos convocados para interceder por todos, não é alguns, são todas as pessoas. Então, não se limite, né, ao seu ministério. Continue intercedendo sobre as causas da igreja. Continue participando, né, fervorosamente das nossas salas de orações. Mas não se limite apenas a essas escalas. Ore no seu secreto, clame no seu secreto. Por muitas vezes a gente está cansado fisicamente, cansado espiritualmente. E sabe onde a gente encontra renovo? Sabe esse cansaço que você talvez está sentindo? É porque você não parou um tempo para orar, para
descansar com o Espírito Santo, para escutar a voz dele. Então é muito importante, sim, a gente orar em todo momento, é muito importante a gente caminhar numa vida de oração, mas existem intercessões que precisam ser no secreto. Existem intercessões que precisamos silenciar tudo e escutar o som do céu. Todo cristão é chamado para exercer o sacerdócio. Todo cristão é chamado para orar, para clamar, para interceder, para levar as boas notícias. Ide e fazer discípulos. Esse ide é por onde você for, você é um intercessor. Por onde você for, você vai falar as boas novas do Senhor. Talvez a Lígia Gomes é um gigante que nós precisamos derrubar, mas o Senhor deseja construir aquele lugar. Então você, intercessor, quando subir a ladeira que estamos clamando e orando e intercedendo, levante suas mãos. Declare, Senhor, eu já vejo aqui essa avenida pronta. Senhor, toca no coração dos governantes, Pai, especificamente, para que possamos, Jesus, ver essa obra acontecendo. Te dou graças porque isso já aconteceu. Comece a interceder, comece a clamar. Quando você vê uma dificuldade, né, no seu trabalho, clame. Peça ao Senhor ali uma atmosfera e um ambiente de paz, de harmonia. Seja o proclamador dos céus aonde você passar. Na sua escola, no seu trabalho, na sua célula. Talvez você não é líder de célula, mas você está vendo as dificuldades da sua célula. Ou o Senhor te traz sonhos, revelações. Então, seja o intercessor, seja aquela pessoa que clama a vontade de Deus para aquele lugar. Então, chame a existência para você ver as coisas acontecerem. Deus nada faz na terra, senão por meio da intercessão. Então, o Senhor deseja que a gente seja participantes. O Senhor deseja que a gente faça a obra junto com Ele. Que privilégio é esse? Ele deseja já eu, você, para que as obras aconteçam aqui. Então, já existe tudo lá no céu. Então, é importante que a gente clame e chame a existência. Uma vez eu assisti uma pregação e o pastor, né, que estava pregando, falou que teve um sonho, teve uma visão, num lugar muito bonito. E lá tinha como se fossem várias prateleiras e tinham órgãos, tinham riquezas, tinha todos os tipos de coisas. E ele estava andando pelaquele lugar e chegou um anjo, né, e perguntou para ele, o que são isso? Né, e perguntou o que era aquela situação e tudo mais. E o anjo explicou para ele que aquilo ali são como se fosse um estoque do que as pessoas precisam na Terra, e quando as pessoas oram, aquilo chega na Terra. Então, é praticamente isso. O Senhor deseja, né, fazer com que as pessoas vivam seus sonhos, suas promessas, e a intercessão é buscar aquilo que está no céu para trazer para a Terra. Então, já existe um acesso no Senhor, e Ele deseja que a gente clame. Então, quando você orar, você precisa orar com muita fé, entendendo que você tem um Deus dentro de você, entendendo que tem Jesus que já pagou o preço naquela cruz, entendendo que existe o Espírito Santo, que Ele vai colocar as palavras certas. Então, não se achem incapazes. Não se achem que, por exemplo, vou pegar a oração e tem lá os tópicos que eu preciso orar e eu me sinto incapaz porque eu me acho não tão inteligente, ou eu não li a Bíblia o suficiente, ou eu tô começando agora na minha história da intercessão, ou eu nunca vi um milagre através da minha vida. É possível viver tudo isso. É possível você experimentar o melhor de Deus. Por que eu tô te dizendo isso? Não estou dizendo que não é importante ler a Bíblia, é importante estudar a palavra, é importante crescer espiritualmente, é importante se capacitar. Mas o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. E quando eu me converti, eu não sabia o que era a oração em línguas. Na verdade, eu nunca tinha escutado na vida e eu nem sabia que existia. Porque quando eu era pequena, eu frequentava assim uma igreja cristã, mas essa igreja cristã, ela não acreditava, né? Acreditava, na verdade, que aquilo aconteceu só lá atrás, na época de Jesus. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar em línguas, eu nunca tinha ouvido alguém orar em outras línguas. E eu não sabia o que era. A única coisa que eu precisei para ser batizado no Espírito Santo foi entender que Jesus era real. Eu lembro que eu vi uns jovens muito apaixonados pelo Senhor, mas eu não era apaixonada por Ele. Eu acreditava em Deus, eu tinha minha fé, mas eu não era tão apaixonada quanto eles. E eu fiquei encantada com o que aqueles jovens estavam vivendo. Então eu fiz a seguinte oração: eu preciso escutar a tua voz, eu preciso viver o que esses jovens estão vivendo que eu não tenho. E eu lembro que quando eu fui tomada de uma alegria, na época, eu já compartilhei aqui em alguns testemunhos, eu tava numa época muito difícil, com depressão, meu pai tinha falecido. Então eu pude transbordar de uma alegria, eu comecei a sorrir muito, muito, e o Senhor me curou ali de uma depressão. E após esse momento, eu comecei a falar um versículo que eu nunca tinha lido na Bíblia, que era de Jó. Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então o próprio Espírito Santo colocou a sua palavra dentro de mim. Eu nunca tinha escutado esse versículo, eu não sabia que era um versículo, eu não sabia que era em Jó. E ele colocou a palavra dele dentro de mim. E eu comecei a falar aquilo repetitivamente, enquanto eu era batizada no Espírito Santo. Então eu falei o versículo da palavra sem saber. Então o Senhor pode sim colocar palavras específicas, Ele pode dar visões, revelações específicas para você. Mas também leia a Bíblia e cresça, para que você junte, né, com a sua oração e seja alimentado. Então,
Você precisa estudar, você precisa se capacitar. Mas se você é novo na fé e ainda está crescendo, não ache que Deus não pode lhe usar. Ele pode lhe usar também. Ele deseja lhe usar também. E eu lembro que eu nem conhecia o que era palavras proféticas, eu nem conhecia o que era palavras de conhecimento e sabedoria. E Deus deu a oportunidade de eu dar muitas palavras para os irmãos que estavam ali. E muitas pessoas que eram incrédulas, elas começaram a me ver como um exemplo. Então talvez eu fui uma ponta para um avivamento daqueles jovens. Depois eu descobri que o que eles estavam vivendo, para mim era muito, porque eu não conhecia, mas para a realidade daquela igreja, eles ainda poderiam viver mais. Então eu lembro que eu fui até um exemplo para os jovens, né, queimar mais para Jesus. Então assim, Deus me usou naquele momento e eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje explicando e contando esse testemunho. Então assim, Deus ele deseja lhe usar. Não acho que você não é capaz. Você é capaz sim. Você é muito capaz de viver, de entregar palavras proféticas. Continue fazendo o que você já tem. Quais são as ferramentas que você tem hoje? Se Deus te deu a oportunidade de fazer parte da intercessão da Igreja da Árvore, assista os podcasts, participe das salas, cresça, avance, mas não ache que você é capaz. Você é capaz porque você tem Deus dentro de você. Você tem um consolador, você tem um melhor amigo. Que privilégio! Deixa eu te dizer uma coisa. Usufrua do Espírito Santo sem constrangimento. Não há limite para você conhecer mais de Deus. Não existe esse limite. Busque a Ele, queime por Ele. Seja fiel na sua igreja local. E grandes coisas o Senhor tem que fazer através da sua vida. Então, usufrua do Espírito Santo sem constrangimento. Busque escutar a voz dele todos os dias, porque é possível queimar por Jesus todos os dias. Samuel, diante do pedido da intercessão do povo, enquanto a mim, longe de mim estava de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. E vos ensinei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12:23. Deus tem um propósito para o homem em seu coração e precisa que os seus filhos, para que esse propósito se estabeleça. Então Deus tem um propósito para a região de Olinda, Recife, Paulista, e Ele precisa de mim e de você, dos intercessores da Igreja da Árvore, para que coisas aconteçam. Que privilégio participar, né, desse chamado do Senhor, dessa convocação do Senhor. E o que é intercessão? Se não trazer a vontade de Deus à vida dos homens, da igreja, da nação. Você tem orado pelo seu país, você tem orado pela sua igreja local, continue e persevere em sua oração. Esta intercessão é que funciona. Eu na terra falo movido pelo Espírito Santo, respaldado pela palavra. É muito importante ler a palavra. É muito importante crescer espiritualmente. É muito importante, né, linkar com o que você já tem e vive hoje, com o que você, né, sabe e descobre do Senhor. Então, assim, vai começando aos poucos, vai orando, vai entregando palavras, vai usufruindo daquilo que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida, sem medo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé que você tem o Espírito Santo. E Ele te chamou para viver coisas maiores. Toda a igreja é chamada ao fascínio do ministério da intercessão. Toda a igreja, todo cristão é chamado para interceder. Intercessão é dar a luz no reino do Espírito. Somos uma nação sacerdote que vai a Deus em favor dos homens. Por isso todos podem ser um intercessor. Então todos podem ser um intercessor. Movidos pelo Espírito Santo. E um parênteses aqui, todos podem ser um intercessor. E para você ser um bom intercessor, você precisa amar. A palavra de Deus fala que o maior de todos os dons é o amor. Porque, por exemplo, muitas vezes uma oração de mãe é respondida rápido, porque ela ama o filho, ela deseja que realmente aquilo aconteça. Então, quando você for interceder, lembre-se, ame aquela causa. Quando você for interceder pela sua célula, ame a sua célula. Quando você for interceder por alguém que é pecador, ame aquele pecador. Não ame o pecado, mas ame o pecador. Então, o amor, ele vai fazer com que você consiga entender e pelejar pelaquilo. Né, como se fosse a sua própria vida. Então, por muitas vezes, uma oração de mãe ela é respondida porque ela ama, porque ela está com amor genuíno para que aquilo aconteça, né? Então, movidos pelo Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Então, uma pessoa que deseja viver pelo Espírito, ela precisa andar. A sua vida precisa testemunhar do que você vive. A sua vida precisa fazer sentido do que você prega, né? Então, é importante você ter um bom testemunho, para que quando você for orar, para que você for interceder pelas pessoas, ela vai dizer: Renata é uma mulher de Deus. Aquela pessoa que está orando realmente é uma mulher de Deus. Uma vez eu escutei de alguém muito sério, né? Vou até compartilhar aqui. E para que você não seja essa pessoa. A pessoa estava me compartilhando, né, sobre um irmão. E ela falou assim: talvez eu não queria receber a oração daquela pessoa, porque eu não vejo Jesus na vida daquela pessoa. Então eu não quero ser esse tipo de cristão que as pessoas olham para mim e não vê que eu não tenho uma vida com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso ser aquela pessoa que as pessoas vão me ligar e vão dizer: pode me fazer uma oração? Renata, eu preciso da sua oração. Eu quero ser convidada nas festas das minhas famílias, como a menina que ora, a menina que fala com o Senhor. O maior privilégio de todos é ser conhecido como discípulo de Jesus. Lá em 2 Pedro 1, 10 ao 21 fala assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve a origem da vontade humana, mas os homens falaram a parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então, quando você for profetizar, quando você receber uma profecia, ela precisa estar de acordo com a palavra.
Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, por isso que é importante a gente ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque tudo que a gente vai profetizar precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, pra gente ser guiado pelo Espírito Santo, a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Atos 17, 28 fala: Deus é nosso Criador, Senhor e Pai. Nele vivemos e movemos e existimos. Então é por Ele, para Ele. Eu oro e intercedo para Deus, para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra. Eu profetizo para que a vontade de Deus seja revelada aos filhos. Eu oro e intercedo pela igreja, não porque eu sou a especial, mas porque eu sou discípula, e por ser discípula de Sírio, por ser filha, eu faço a vontade do meu Pai. Então interceder é fazer a vontade de Deus. Sentir, pensar, falar, agir como Jesus é o nosso maior alvo. Então as pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Jesus nela. Né? Precisamos ser guiados por ela. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo 24 horas. Não apenas na igreja, não apenas na célula, não apenas quando as pessoas estão olhando. Mas quem é você quando ninguém olha? Será que o Espírito Santo se alegra com a sua vida? É muito importante a gente fazer sempre essa reflexão. Porque precisamos sempre, né, nos avaliar e saber que se estamos agradando o Espírito Santo. E nessas orações, a favor principal é a unção, o vento do Espírito, que traz o coração que devemos orar. Então, quando você perdeu o seu sono na madrugada, por exemplo, já parou para pensar que Deus está te convidando pelo Espírito Santo para orar? Então, Renata, às vezes eu tô 3 horas da manhã, acordei, o que eu faço? Ora, pergunta ao Senhor por que você acordou exatamente naquele horário. Você já sentiu, se o Espírito Santo, um forte vontade e desejo de orar por uma vida, uma família, algo depois de fazer, percebeu que o Espírito Santo te conduziu? Por exemplo, teve uma vez que eu tava indo pra célula e eu vi um monte de jovens parado assim, olhando pra pista, com algumas cadeiras de praia e tudo mais, e tipo, bebendo, fumando, e eu tava indo pra célula. E nesse dia eu tava indo andando e eu vi essas pessoas e eu fiz, meu Deus, elas estão jovens assim, tinha a minha idade mais ou menos, e eles estão aí perdendo a sua vida, e eu tô indo servir a Jesus, eu tô indo liderar uma célula, eu tô indo falar de Jesus. E eu comecei a ser tocada pelaquilo, tipo, meu Deus, que privilégio é te conhecer, Senhor. E aquelas pessoas ali, tipo, não estão indo em nenhuma praia, mas estavam olhando pra uma pista, passando um monte de ônibus, totalmente sem propósito, sem destino. E eu tô indo pra casa do Senhor, né? Tô indo conversar com os outros irmãos sobre Jesus. Então, que privilégio é caminhar com o Senhor. E eu lembro que eu cheguei na célula e eu orei especificamente pelos jovens, para que eles pudessem conhecer Jesus. Então, andar com Jesus, andar com o Espírito Santo, é olhar situações e não se conformar com aquelas. Eu poderia simplesmente passar e julgar aqueles jovens, mas eu fui pra minha célula e aproveitei e orei pelos jovens. Então, com certeza, talvez muitos ali nunca tinham recebido uma oração, eles puderam receber minha oração, que nem o conheciam. Então, foi o próprio Espírito Santo desejando que eu alcance aquela região onde fica a minha célula. Então, andar com o Espírito Santo é estar ligado, é saber o que ele quer fazer. Então, te convido, né, a fazer prova do Senhor. Espírito Santo, quem o Senhor deseja que eu fale hoje? Quem o Senhor deseja que eu ore hoje? No meu trabalho, Senhor, quem é que eu vou dar uma palavra específica? O que você vive, né, nas salas proféticas, o que você vive nas nossas conferências, o que você vive nos nossos treinamentos, traga para sua vida na realidade. Espírito Santo, quem eu posso curar hoje? Quem eu posso entregar uma palavra profética? Espírito Santo, me usa. Eu quero trazer, Senhor, a tua voz na vida de uma pessoa. Quando você é usado pelo Espírito Santo, você está levando cura para a vida de alguma pessoa. E que privilégio é participar disso, né? Então, quando vinham as palavras, entregue, não tenha medo de falar. Se você errar, acontece. Aí você vai ter que ter a humildade de dizer, estou aprendendo a escutar a voz de Deus. Mas e se você acertar e alguém for tocado pela vida de Deus? Você pode mudar uma história através de Jesus. E que bom, né? Fazer parte dessa cooperação com o Senhor. A oração em línguas, ela nos edifica, assim também como nos faz mover uma atmosfera antes de iniciar a intercessão, realinha com o Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, se você ora em línguas em todo o tempo. Flua, ore, clame, é uma oração perfeita que o Senhor deseja colocar em seus lábios. É muito importante que você faça uso dela. O Espírito Santo, quem nos move para a oração, a adoração, o Espírito Santo da verdade. Sabe por que você ora fervorosamente? Sabe por que você não está orando fervorosamente? Porque você não é movido pelo Espírito Santo. Então, quando você vê alguém muito aleluiado, meu Deus do céu, chega a pessoa tá ali, né? Fervorosamente, é porque ela é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, muitas pessoas têm vergonha de orar ou não conseguem, mas é porque elas talvez nunca sentiram o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo, né? De estar orando ali, entendendo que o Senhor está conosco. Tem coisas que a gente ora às vezes que fica, como é que eu pensei nisso? É o Espírito Santo colocando as palavras em nossos lábios. A intercessão visa alterar as coisas. Então, ela não muda Deus, pois ela não pode mudar, pois ele não pode mudar. Porém, muda as circunstâncias. Então, a intercessão ela vai mudar as circunstâncias. Na intercessão, o que você conhece, somos movidos a entrar numa linha com o que está no coração de Deus. Então, é como eu falei, né? Uma oração ela é como se fosse uma dança. A gente vai ali orando, intercedendo, até que o Senhor revele
aquilo que ele deseja fazer e a gente encontra uma linha ali exclusiva com o Senhor. O Espírito Santo se move em nós e leva uma posição de harmonia com a sua vontade e expressão à sua palavra. Deus deseja ardentemente mudar todas as circunstâncias distorcidas no seu plano. Contudo, para que assim faça, busque os seus intercessores para que gerem tais mudanças. Deus busca intercessores. Então, Deus busca os intercessores. Eu já contei esse testemunho, mas sempre tá chegando pessoas novas, então eu vou deixar ele aqui novamente. Eu tava na minha casa, dormindo, madrugada, e Deus me acordou. E quando ele me acordou, veio aquela voz audível: pergunte se Ana Carla precisa de ajuda da intercessão na igreja. E eu dormi. Naquele momento, eu achei que eu tava com sono, que não era a voz de Deus. Mas no outro dia, ele falou novamente. E eu não deixei a terceira vez falar, irmão. A segunda eu já entendi e falei com Carla e eu tô aqui hoje. Então, assim, o Espírito Santo, ele deseja falar com você, ele deseja mudar situações. Se você foi convocado para esse ministério, não sei se é a dança, a pintura, ou a intercessão, ou se você é um membro da Igreja da Árvore, ou se você é um membro de outra igreja, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você é bem-vindo aqui a beber e comer do que o Senhor está fazendo na nossa igreja. Então, assim, busque escutar a voz do Espírito Santo. A minha vida, desde que eu escutei aquela voz, né, que eu precisava auxiliar, ajudar a Ana Carla na intercessão, né, ajudar o Senhor nessa obra, ela nunca mais foi a mesma. E todas as vezes eu venho crescendo e sou muito grata a Deus por estar aqui. Não esqueça da voz que te chamou, porque a voz que te chamou é a voz que te sustenta. Então vamos exercitar em nossas casas, em nosso TCD, nas nossas células, um momento de intercessão. Por favor, leve o que a gente está vivendo aqui para suas células, né? Em nossa rotina diária, lembre-se, você é uma atalaia, você precisa estar vigilante, guerreiro, né? Uma brecha ali, esteja ali orando, intercedendo. Ore em concordância, né? Ore em concordância a todo tempo. O Senhor deseja te usar. Ele deseja que você viva sonhos maiores. Ele te chamou para viver coisas maiores. Inclusive é o quadro que tá aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Eu te chamei para viver coisas maiores. O Senhor te convidou, intercessor, para viver coisas maiores. Ele deseja que você flua. Ele deseja que você seja usado na vida de outros irmãos para revelar Ele, para trazer cura, para trazer harmonia numa casa, para trazer libertação. E através da intercessão, junto com o Espírito Santo, que você vai levar vida e não morte. Vida e vida em abundância. Então, interceder com o Espírito Santo é um privilégio. Se você interceder sem o Espírito Santo, vai ser só palavras vãs, vai ser só palavras que não traz vida. Mas que você interceder pelo Espírito Santo, coisas acontecerão. Coisas acontecerão, rotas serão mudadas, coisas serão alinhadas, pessoas serão convertidas. Então, quando a gente está orando e pede ajuda ao Espírito Santo, ele nos capacita. Se você não se sente capaz, é porque você não está usufruindo do que é ter uma vida com o Espírito Santo. Então, continue sendo guiado pelo Espírito Santo, continue vivendo os sonhos e promessas que ele tem para. E eu queria trazer para vocês essa arte profética, né, que uma artista nossa, né, do Pinturas Proféticas da nossa igreja fez. E Deus me ministrou muito com esse quadro. Eu acho ele muito específico, ao mesmo tempo ele é forte, ao mesmo tempo ele é sensível, e esse é o Espírito Santo querendo falar com nós. Ele é delicado, ele quer falar, ele é reto, ele é preciso, ele é específico. Basta essa pessoa, eu e você, escutar o que o Espírito Santo deseja falar. Então o Espírito Santo falou muito comigo através desse quadro. Eu acho ele muito sensível, ao mesmo tempo forte, preciso. E é isso que o Espírito Santo quer todos os dias. Se todos os dias você estiver atento à voz do Espírito Santo, coisas ao seu redor acontecerão. Então você pode viver uma vida, né, onde não escuta o Espírito Santo, uma vida que não vai mudar circunstância, uma vida que você não vai participar das obras do Senhor. Mas se você estiver atento, se você estiver com seus ouvidos abertos, ele sussurra o que ele deseja fazer com seus filhos, o que ele deseja fazer na sua vizinhança, na sua igreja local, na sua célula, no seu trabalho. Mas para isso você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E para viver uma intercessão guiada pelo Espírito Santo, não tem como não ter essa sensibilidade, não tem como você não escutar a voz de Deus, né? Então você precisa escutar a voz de Deus, você precisa se alinhar com o Espírito Santo, você precisa usufruir dele sem constrangimento. Porque esse quadro significa para mim uma vida diária com o Senhor, uma vida de escutar Ele, uma vida de estar sensível, uma vida de não escutar os bagulhos ou ruído. Por exemplo, não tem nada, não tem nenhuma distração para essa pessoa aqui do quadro escutar a voz de Deus. Ela não tem nada ao redor. Por isso que ela está com os ouvidos abertos para escutar o que o Espírito Santo deseja falar ao seu coração. Então, para você escutar a voz do Espírito Santo, você não pode ter nada ao seu redor. E quando você não tem nada ao seu redor, o Espírito Santo é preciso. Ele é eficaz. Ele fala claramente o que ele deseja fazer. Então, que você possa ser abençoado com esse vídeo. Que você possa fazer a sua oração. Que você possa deixar
o Espírito Santo falar ao seu coração, sem distrações, e viver o melhor dele para sua vida. Paizinho, muito obrigada, porque estamos aqui, Senhor, em oração, estamos aqui com os nossos irmãos. Estou aqui, Senhor, orando e intercedendo por cada um que está escutando essa oração. Se eles não estão tendo experiências, Senhor, com o Senhor, Pai, tão profundas, Pai, que eles estejam assim como essa pessoa do quadro, Deus, tirando qualquer distração, mas escutando, Senhor, a tua voz precisa, audível, Pai. Se ninguém teve a oportunidade, Jesus, de escutar a sua voz audível, eu declaro essa pessoa escutando, sensibilidade para orar, para interceder, declaro sonhos, visões, Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, pode falar conosco através de várias formas, da natureza, através da palavra. Queremos estar guiados por Ti, Senhor. Nos ajuda a viver o Teu sobrenatural. Derrama sensibilidade ao Teu povo, Senhor, para que eles possam sair daqui, Jesus, ainda mais, Senhor, disponíveis. O Senhor deseja aqueles disponíveis que adoram em espírito e em verdade, aqueles que estão com o coração aberto de escutar a voz do Pai, Senhor, sem distrações, mas escutar a Tua voz clara e precisa. Espírito Santo, derrama sonhos, visões, palavras de conhecimento e sabedoria, para que o Teu povo, Senhor, possa interceder de forma clara e precisa aquilo que está no Teu coração. Que você possa ter sido abençoado com esse vídeo, que você possa ser sempre guiado pelo Espírito Santo e não desista das suas promessas. Lembre-se, Ele tem coisas maiores para sua vida, melhores para sua vida. Então não viva uma vida sem escutar a voz do Espírito Santo, porque uma vida sem escutar a voz do Espírito Santo ela é muito sem graça. E uma vida escutando a voz do Espírito Santo é uma vida com graça, é uma vida abundante, é uma vida alegre. É uma vida que você é guiado pelo dono de todas as coisas. Você é guiado por aquele que está com o nome acima de todos os nomes. É um privilégio. Então, se eu posso te dar um conselho, como intercessora, como discípula, como filha de Jesus, usufrua do Espírito Santo, sem constrangimento. Busque todos os dias intensamente Ele. Queime pelo Espírito Santo, que você vai viver coisas maiores e melhores com Jesus. Que você possa ter sido abençoado, que você possa sair daqui encorajado a viver uma vida profunda com o Espírito Santo. Porque antes eu conhecia Ele de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem, hoje o meu ouvido escuta, hoje eu estou vivendo sobrenatural. Aquela menina que não conhecia o Espírito Santo jamais achava que poderia ministrar ou falar para alguém sobre ele. Eu era muito tímida. E quando o Espírito Santo, quando eu conheci o meu amigo, eu entendi que eu posso mais, que eu posso viver todas as coisas, que eu posso sonhar coisas maiores, que Ele pode colocar as palavras certas no meu lábio e eu posso ministrar, porque Ele disse que ia me capacitar para todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Se você tem vergonha de orar na vida de alguém, em alguma conferência, ou se você já foi chamado para pregar, ou se você foi convidado para ser líder de célula, se você está achando que não é capaz, é porque você está pensando que vai sozinho. Mas quando você entende que tem um Espírito Santo dentro de você, você se sente capaz porque você não anda sozinho. Você tem um Espírito Santo. Então, se tem medo na sua vida, é porque você esqueceu que tem um Espírito Santo dentro de você. Mas a partir de hoje, você nunca mais vai usar a palavra medo. A partir de hoje, você vai nunca mais dizer que você não consegue. Porque se você tem um Espírito Santo dentro de você, se existe uma promessa que Ele vai ensinar todas as coisas são todas as coisas. Então, você é capaz, porque você tem Deus dentro de você, porque você reconheceu Jesus como seu único suficiente salvador, e porque Ele sussurra exatamente o que você precisa, de uma forma precisa, de uma forma daquilo que você realmente precisa viver e fazer. Então, eu quero muito que essa chave fique no seu coração. Usufrua do Espírito Santo sem constrangimento. Não há limite para você aprender com Ele. Então seja um intercessor, não sozinho, mas seja um intercessor que é guiado pelo Espírito Santo. E que Ele coloque as palavras certas, porque Ele deseja sussurrar exatamente aquilo que está no coração dele. Fique com Deus, fique com o Espírito Santo, com Jesus em seu coração. E viva os sonhos e promessas que Ele tem para a sua vida. Para a vida da sua família, para a vida das suas finanças, da sua casa. Deixa o Espírito Santo te usar em nome